Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bola Mundo e nós vamos a mais um vídeo de história, beleza? Tá top, hein? Muito vídeo na sequência, tá? Vamos lá então, vamos entender o seguinte. A gente falou sobre a violência do conflito, só que existem várias versões da história. Agora a gente vai ver versões da Guerra do Paraguai. E vai ser muito interessante, o texto ele é um pouco longo, mas nós vamos ler e você vai entender algumas coisas importantes, como por exemplo, aqui vai aparecer 3 versões que existem sobre a Guerra do Paraguai. Olha que interessante, dentro da historiografia. Enquanto o café seguia marcha no oeste paulista e as propostas de abolição gradual da escravatura davam os primeiros passos, um acontecimento internacional iria marcar profundamente a história do Segundo Império. Esse acontecimento foi a Guerra do Paraguai, travada por mais de 5 anos, entre 11 de novembro de 1864, quando ocorria o primeiro ato das hostilidades, e 1º de março de 1870. Ela é conhecida na América Espanhola como a Guerra da Tríplice Aliança, como vimos no vídeo anterior, certo? A guerra constituiu um claro exemplo de como a história, sem ser arbitrária, é um trabalho de criação que pode servir a vários fins. Na versão tradicional da historiografia brasileira, olha aqui, agora a gente vai ver a historiografia brasileira, beleza? O conflito resultou na megalomania e dos planos expansionistas do ditador paraguaio Solano Lopes. Membros das Forças Armadas, especialmente do Exército, encaram os episódios da guerra como exemplos da capacidade militar brasileira, exaltando os feitos heróicos de Tamandaré, de Osório e, em especial, de Caxias. Nas escolas brasileiras, pelo menos até alguns anos atrás, admirávamos esses heróis e olhávamos com desdém para a figura sisuda do barbudo Solano. Olha só que interessante, a gente tem uma primeira versão aqui de historiográfica que vem do lado do Brasil, como nós escrevemos a história, como nós interpretamos a história e como nós colocamos a história, né? E lógico que eu digo nós, são as pessoas responsáveis por escrever, interpretar e então fazer com que essa história chegue, essa versão chegue à sociedade. Então a gente tinha, logicamente, essa versão de que, lógico, nós estávamos com a razão, o nosso lado estava certo, o que nós estávamos fazendo era correto, certo? Então esses generais, esses comandantes, esses líderes eram vistos, né, como pessoas extremamente importantes, como lendas, né, que lutaram em pró uma causa positiva para o Brasil, certo? Como se o Paraguai estivesse errado, beleza? Então isso era uma das versões aí que existiam sobre a Guerra do Paraguai com origem do Brasil, tá? Atravessando a fronteira, encontrávamos no Paraguai uma historiografia oposta. O conflito é aí visto como uma agressão de vizinhos poderosos a um pequeno país independente. Na década de 1960, surgiu entre os historiadores de esquerda, como o argentino Leon Pommer, uma nova versão. O conflito teria sido fomentado pelo imperialismo inglês. O Paraguai era um país de pequenos proprietários que optará pelo desenvolvimento autônomo, livrando-se da dependência externa, certo? Então, um país de desenvolvimento autônomo se livrando daquilo que é a dependência de outros países. Dependência na seguinte questão: ele ter que depender de outros países de forma econômica, onde, por exemplo, insumos e produtos e serviços têm que vir de fora e não são produzidos no país. Eles queriam se livrar disso e para isso tinha que ter um desenvolvimento nacional, certo? Então essa foi uma postura adotada pelo país e também aparece na historiografia desse Leon Pommer, tá? Brasil e Argentina definiam-se como nações dependentes, baseadas no comércio externo e no ingresso de recursos e tecnologias estrangeiros. Esses dois países teriam sido manipulados pela Inglaterra para destruir uma pequena nação cujo caminho não lhe convinha. Além disso, os ingleses estariam interessados em controlar o comércio do algodão paraguaio
do algodão paraguaio, que é o que? A matéria-prima fundamental para a indústria têxtil britânica. Essa cena histórica de países dominantes gerarem conflitos entre países menores para que eles façam uma série de articulações, como por exemplo, o país X está errado, eu ajudo você que é menor, e em troca eu vou colocar meu exército lá, em troca nós vamos dominar tal indústria, em troca tanto por cento das questões naturais são nossas, das áreas naturais. Então existe muito esses acordos, porque esses países eles têm uma dominância principalmente de grupos econômicos, certo? E de poder industrial de forma geral. Então eles são assim os líderes econômicos do mundo. E aí, como existem uma série de normas que foram impostas durante a história, eles acabam proliferando, levando esse domínio adiante na história, e é isso que aconteceu. Aqui está mostrando essa visão, né? A gente vendo aí, o historiador vendo como se a Europa, os seus países dominantes, eles tivessem feito uma pressão econômica, que é uma manipulação, para que fosse atacado o Paraguai, para ser enfraquecido, tomado e assim, lógico, dividido, né, as suas riquezas, tá? Bom, essa interpretação está muito ligada às concepções correntes na esquerda latino-americana das décadas de 1960 a 70. Pensava-se naqueles anos que os problemas do continente resultavam basicamente na exploração imperialista. A Guerra do Paraguai seria um exemplo a mais de como a América Latina ao longo do tempo tinha apenas trocado de dono, passando das mãos inglesas para as norte-americanas. Nos últimos anos, a partir de historiadores como Francisco Doracciolo e Ricardo Salles, surgiu uma nova explicação. Nós já estamos na terceira explicação sobre o porquê da guerra, o que gerou de fato a guerra, certo? Não se trata da última palavra no campo da história, mas de uma versão menos ideológica, olha só que interessante, mais coerente e bem apoiada em documentos. Isso na história é muito importante, porque quando você tem documentos envolvidos, você tem um pouco mais de certeza do que pode ter acontecido, tá? Isso não é totalmente, isso não representa totalmente a verdade, porque você tem excesso de documentações. A documentação, ela representa um ato, entre outros tantos atos que podem ter acontecido em conversas de corredor, acordos velados e tudo mais, certo? Então, mas a documentação é algo que vale muito para a gente entender de fato o que tem ali de história concreta. Ela concentrava sua atenção nas relações entre os países envolvidos no conflito. Tem a vantagem de procurar atender cada um desses países a partir da sua fisionomia própria, sem negar a grande influência do capitalismo inglês na região. Chama a atenção, assim, para o processo de formação dos estados nacionais na América Latina e da luta entre eles para assumir uma posição dominante no continente. Aqui vem outro ponto de vista, que é o que? Exatamente essa corrida por dominar espaço, dominar território, dominar riquezas do continente. Até porque eu vou deixar o mapa para vocês aqui, né, e vocês vão ver que o que é a América do Sul é importante e onde estavam esses países. E conforme a história foi acontecendo, para a gente entender como é que funcionou o espaço de cada país, a gente tem que entender que houve guerras para dominação de território, para aumentar os espaços desses países, o espaço de dominação. Então, querer espaço de dominação, de território, sempre foi, e sempre foi até hoje, é algo extremamente importante para a riqueza e para o poder de um país, tá certo? De uma nação, perfeito? Então, são questões que realmente, de fato, existem. O que a gente acabou de ver aqui são versões da Guerra do Paraguai. Nós vimos alguns autores, vimos versões diferentes, tanto do Brasil, quanto do lado do Paraguai, quanto do lado de novos autores, trazendo novas explicações, mais bem documentadas, menos ideológicas, certo? Então a gente viu toda essa dinâmica de como pode ter sido, né?
e de tudo que pode ter influenciado essa guerra acontecer entre esses países, certo? E essa guerra chamada como a Guerra da Tríplice Aliança, beleza? Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado, vai ter história pra caramba, certo? Pra que serve a história? Esses vídeos, lê aqui embaixo na descrição. Tamo junto, valeu, e não esquece, compartilha com a galera que tá estudando, com a galera que é do ensino médio, ensino fundamental, tá fazendo revisão, resumo, Enem, e tamo junto e até o próximo vídeo.